Todos, obrigado pela presença, espero que vai ser um bate-papo bem animado. Obrigada, Júlia. Imagina, eu que agradeço o convite. Então vamos lá, né, gente? Vamos começar. Olá, bom dia a todos e todas. Eu sou Ione Amorim, economista do IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, e a convite do Banco Central, nós estamos aqui começando a 6ª Semana ENEF, Semana Nacional de Educação Financeira, uma iniciativa do Comitê Nacional de Educação Financeira, que começou ontem, dia 20, e vai até o dia 26, e reúne aí várias ações de educação financeira gratuitas em todo o país. Vocês podem entrar no site do próprio Semana ENEF e conferir a programação. O objetivo dessa atividade é promover a educação financeira, previdenciária e de seguros para todos os brasileiros. Estamos começando agora essa live, onde hoje nós vamos falar sobre educação financeira para jovens e adultos, a importância do equilíbrio nas contas e os desafios para o superendividamento, e também vamos falar sobre a necessidade de fazer reservas financeiras e investimentos. Teremos uma outra live na quinta-feira, dia 23, às 15 horas. Nessa oportunidade nós vamos falar sobre o desfecho do caso do personagem do documentário No Caminho do Superendividamento. Esse caso foi uma história que nós acompanhamos por 2 anos e teve um desfecho recente. Quem não assistiu o documentário pode entrar no YouTube e procurar pelo título No Caminho do Superendividamento e vem acompanhar o que aconteceu com essa história na próxima quinta-feira. Começando hoje o nosso papo, a gente vai iniciar aqui numa conversa sobre o que a gente gostaria de realizar na vida agora, né? Hoje a gente tem aí várias pessoas com diferentes necessidades, então um intercâmbio para aprender um idioma, viajar pelo mundo, de repente abrir um próprio negócio. Então, o que a gente gostaria de fazer? Então, a gente tem muitos sonhos, mas nem sempre a gente consegue realizá-los. A gente esbarra na questão da falta de recurso financeiro, de planejamento e também no excesso de dívidas, né? Hoje no Brasil nós temos 63 milhões de endividados e 1 em cada 4 empresas que abrem no mercado, elas fecham as portas em menos de 2 anos, segundo o Sebrae. Então, para a gente discutir um pouquinho sobre esses desafios, né, nós temos aí no país a taxa de juros a mais alta do mundo, né? Um ranking vergonhoso, mas que dificulta muito o acesso a crédito acessível e, para o desenvolvimento econômico e das famílias também, o que dificulta muito a necessidade da população ter qualidade de vida. E com isso afeta também a falta de educação financeira, ou seja, as crianças e os jovens não têm nenhuma iniciação na escola básica e entram na vida adulta com esses desafios. Então, diante de todo essa realidade, o IDEC preparou uma série de conteúdos que estão disponíveis nas nossas redes sociais com dicas práticas sobre como você organizar o seu financiamento, realizar um sonho e até mesmo como sair do aperto, tá? Então pode procurar lá no nosso site, você vai encontrar mais informação. E sobre o que vamos falar hoje com a nossa convidada Júlia Mendonça, youtuber e consultora financeira. Olá, Júlia, bom dia, tudo bem? Bom dia, Ione, tudo bom com você? Um prazer tê-la aqui conosco, espero que seja uma hora bem agradável, viu? Obrigada pela sua generosidade de estar conosco. Imagina, agradeço também o pessoal que está aí na live nos acompanhando no Instagram e no Face. Vai ser muito bom hoje, viu, gente? Comentem aí, compartilhem, chama a galera para assistir, porque vai estar bom. Obrigada, gente. É ótimo falar com quem entende do assunto e do meio. É uma experiência bem inédita para o IDEC, né? Então, obrigada mais uma vez, Júlia. A Júlia tem um canal de finanças no YouTube em seu nome há 2 anos e possui 350 mil seguidores. Quem acompanha o canal da Júlia deve pensar que ela nasceu sabendo tudo sobre administração financeira. Não é isso, Júlia? Não. Pois é, mas não foi sempre assim, né? Não tá, pelo contrário. A minha educação financeira aconteceu por uma situação muito ruim, justamente um superendividamento. Eu, há uns
Olha, nem lembro mais quantos anos, deixa eu fazer um cálculo rápido. Acho que uns 7 anos atrás, 6 e 7, eu descobri que eu tinha uma dívida de uns 80 mil reais. E foi descobrir mesmo, porque até então eu não tinha nem noção que eu tinha dívida. Então, quando eu me vi com aquela dívida gigantesca em mãos, foi ali que eu tive que me educar financeiramente. Foi ali que eu pensei, opa, daqui não dá mais para passar. E daí eu comecei a pesquisar, comecei a ler, comecei a ir em vários lugares, eu ia em banco, eu negociava sozinha. E foi ali que eu comecei a me educar. Então, faz uns 5 anos, mais ou menos, que eu entendo que são finanças e a importância disso na vida. Mas é difícil, sabe? Até você chegar nesse ponto de ter a vontade de querer começar a tua vida financeira de uma maneira adequada, ou você tem essa educação vindo de casa, ou algum fato geralmente te move a isso, né? Sim. Ô, Júlia, você é bem jovem, pelo que eu estou vendo, Ai, nem tanto. e me causa assim, um endividamento para uma pessoa tão jovem, na faixa de 80 mil reais, deve ser extremamente desafiador. E talvez a gente não tenha essa condição para a maioria da população, mas por onde você caminhou para você encontrar ajuda? Você teve acesso fácil para conseguir apoio para sair dessa situação? Olha, Ione, eu gosto de lidar com as coisas assim da minha maneira primeiro, sabe? Eu gosto muito de tentar resolver e daqui vou tentar encarar. E quando eu percebi que estava muito fora do que eu poderia fazer sozinha, foi um momento que eu fui atrás de mais informações. Porque eu comecei lendo livros, comecei lendo artigos na internet, mas na época, que é 2012, 7 anos atrás, não era tão divulgado assim, não tinha tanto conteúdo, né? E ali foi um pouco complicado, então eu tive que buscar os órgãos para me ajudarem. E às vezes sem saber se aquilo era o certo, sem saber se eu podia confiar naquela pessoa, se ela estava querendo ser minha amiga ou não. Foi um pouco complicado nesse aspecto, sabe? Não Sim. foi a tarefa mais fácil no começo, assim. Eu imagino até pelo tamanho da dívida e porque acho que hoje a gente ainda tem muita dificuldade, né? Como você falou desse nível de endividamento como jovem, eu lembro que a gente tem hoje uma população de jovens que ingressam nas universidades particulares e ao mesmo sem ter nenhum contato com essa questão de controle financeiro, porque não ouviu isso em casa, não ouviu isso na escola, ele chega na universidade e já chega com um compromisso financeiro quando ele concluir esse processo. Então, como que você vê isso? Como é que essa demanda chega para os seus seguidores? Esse desafio de jovem que inicia a sua vida adulta já com essa responsabilidade para administrar. Sim, eu acho que quando a gente é jovem, eu falo assim, que eu já fui um dia, aconteceu isso Continua comigo. sendo. Ai, hoje eu já tô meio velha, sabe? É até engraçado pensar um dia, mas eu lembro muito bem quando eu comecei a receber meus primeiros salários, quando eu comecei a ter dinheiro, eu pensava, ok, então a partir de agora eu tenho que dar conta de pagar minha faculdade, eu tenho que dar conta de pagar a gasolina. Eu não tinha carro meu, mas eu pegava o carro da minha mãe, ou às vezes eu pegava o carro do meu namorado, né? Então, eu tinha que pensar nisso. Eu pensava também na festinha do final de semana, no show que eu queria ir, na roupa que eu precisava comprar. Aí você vai acumulando um monte de responsabilidade que você vai juntando, porque às vezes é aquilo, sabe, Ione? Você vai conseguir o primeiro emprego. Você não vai lá, você não quer mostrar menos, você quer mostrar que você, sabe? Não, eu tenho celular bom, eu Na me visto bem. produção. Claro, então esse tipo de coisa eu vejo que vai acrescentando um peso muito grande aos jovens, sabe? Hoje você é meio que obrigação, eles se sentem já meio que entrei na faculdade, eu já tenho que ter um carro bom, eu já tenho que ter um salário bom, eu já tenho que estar fazendo coisas para, sabe, tá me destacando, e eu acho que não é bem por aí. Esse lado vai te acabar te levando para dívidas, que foi o que aconteceu comigo. Eu vejo que realmente hoje é um peso muito grande, porque a gente também é muito criado, assim,
meu filho, você é especial, você vai conseguir um super emprego. Só que os pais não contam para os filhos que até eles terem esse super emprego, eles vão ter que passar por vários outros que não são tão bons, que não pagam tão bem, porque eles vão ter que economizar até lá. Então a gente já meio que entra na faculdade assim, pensando, nossa, gente, amanhã eu vou ser promovida a gerente, eu sei. Eu vejo muito isso, sabe? Eu vejo muito assim, endividamento por motivos muito fúteis, sabe? Fúteis, assim, eu digo compras bobas, compras totalmente impensadas. Acontece muito isso, muito mesmo. Tá, mas essa realidade, Júlia, eu acho que ela vem muito na questão dessa sociedade de consumo que a gente vive, que é o ter para ser, né? Então é isso que você acabou de falar, a necessidade de ter o celular, ter a roupa para poder se sentir incluído. E isso nos jovens impacta muito mais fortemente, mas leva para esse juízo de valores totalmente invertido, né? Quer dizer, estimula esse nível de endividamento, quando na verdade induz a uma questão comportamental que a pessoa não consegue sair dessa realidade. É uma segunda armadilha. A primeira é não ter educação financeira, a segunda é se sentir pressionado por essas questões de status social para você se sentir integrado, né? Eu entendo que no Brasil a gente tem desafios absurdos, muitos brasileiros jovens não têm nem sequer acesso à escola básica, então chegar na universidade já tem que se sentir muito privilegiado simplesmente por conseguir isso. Então eu acho que se a gente consegue ter essa consciência mais ampla das necessidades que nós temos, ter um celular melhor, ter um carro melhor, não vai te fazer um ser humano melhor e mais competitivo no ambiente de trabalho, mas sim ter essa consciência de que você é bom porque você já está num grupo bastante privilegiado. Eu não sei se faz sentido para você isso, mas até nessa importância que a gente tem que levar para o jovem, que ele tem essa capacidade de passar por essa pressão e se planejar sem ter essa vida careta de mas tem que ficar fazendo controle. Não, não é questão de fazer controle, é onde eu quero chegar, né? Eu acho que é um pouco nesse sentido que a gente trata da educação financeira, e me preocupa muito particularmente a questão de dois grupos da sociedade, que são os jovens e os idosos, né? Então, até nesse ciclo de vida que a gente passa, aí, eu imagino que você deve ter milhões aí dos seus seguidores fazendo questionamentos sobre como é o desafio em cada uma da faixa, dessa etapa da vida, né? A juventude a gente já identificou como. E nos outros grupos, como é que você vê essa situação? É interessante, assim, porque esses dias eu vou dar até um exemplo, assim, da minha vida para mostrar. A gente, às vezes, acaba se sentindo muito, como eu posso dizer, muito diferente, né? Muito especial, assim, tipo, isso só acontece comigo, ai, que horror. E olha só que coisa louca. Esses dias eu fui numa lavanderia, tá? Fui buscar um edredom e eu tenho um carro. E eu saindo da lavanderia, chegou uma moça com o mesmo carro que o meu para pegar um edredom, na mesma lavanderia. Isso já era tipo 7 da noite, não tinha mais ninguém lá. Aí eu falei, tudo bem, coincidência. Aí eu saí da lavanderia, eu fui no mercado e ela veio atrás de mim e foi no mesmo mercado que eu. Nossa, aí muita coincidência. Eu falei, gente do céu. Daí eu parei para pensar que é engraçado porque às vezes a gente pensa que os problemas são só nossos, que as escolhas são só nossas, e quando você vê que, na verdade, a gente é induzido, meio que todo mundo faz a mesma coisa, mas não percebe, isso é uma loucura, sabe? Então eu vejo que os problemas são muito, assim, recorrentes com início de profissão, que você não ganha bem, você queria ter um status melhor, ou depois, quando você já ganha bem, mas daí você não atingiu tudo aquilo que você queria, porque você acabou tendo filhos, acabou gastando em coisas erradas, e depois, mais tarde, quando você acabou abrindo mão de muitas coisas, de várias escolhas tuas pessoais, em conta dos outros, em conta de terceiros, diga-se pessoas e dívidas também, né?
Então, eu vejo essa similaridade muito grande nas pessoas. É o mesmo caso eu na lavanderia, sabe? Você se sente muito diferente, mas a gente tende a todo mundo se repetir nas escolhas, sabe, Ione? Não sei se eu consegui me fazer clara. Sim, sim, eu acho que eu entendo o que você está falando, Júlia, e eu tenho a seguinte compreensão dessa questão. Eu acho que isso é muito ruim, porque é o efeito manada, né? Aquele poder de decisão. Hoje as pessoas se sentem influenciadas por um determinado, ou por um atrativo, uma questão, um celular novo que entrou no mercado, várias pessoas vão lá, fazem fila, é aquele, a necessidade de ter, sem entender por quê. Muitos são induzidos simplesmente por esse efeito manada, que me faz ter um movimento sem ao menos me conscientizar do porquê que eu estou fazendo isso, né? É importante a gente lembrar, acho que o ano passado, se não me engano, o Prêmio Nobel de Economia, o Daniel Kahneman, ele falou sobre economia comportamental, e eu acho que isso está muito inserido no nosso dia a dia. As empresas exploram isso muito fortemente no seu marketing, e todas essas decisões que a gente toma, de certa maneira, ela está sendo influenciada por todas essas questões, né? Eu sempre acho que, como educadora financeira aqui pelo IDEC, eu sempre tive assim, uma dificuldade de fazer, porque eu olho para as pessoas enquanto eu estou falando, falei, meu Deus do céu, olha a cara de tédio daquelas pessoas, elas estão odiando estar aqui ouvindo tudo isso que eu estou falando. E hoje eu fico até feliz, porque tem os youtubers aí fazendo toda essa fala, mas de uma leveza, mas o tema continua sendo o mesmo, sabe? É isso que eu quero levar para as pessoas, que seja com uma linguagem mais coloquial, despojada, ou seja, com mais rigor, de falar, vamos fazer a planilhinha, porque vamos fazer a planilhinha. Não é porque vamos, não é porque ficou leve o diálogo sobre o assunto, que a gente tem que abrir mão desses instrumentos básicos que permitem a gente conduzir financeiramente a nossa vida. Eu sempre digo assim, é uma bússola. Quando você faz aquele caderninho, que você vê lá quanto eu gasto, quanto eu ganho, quanto eu gasto, entender que a tua realidade tem que caber dentro da tua renda. Não adianta você receber um salário de 1.000 e sonhar com uma vida de 10.000. Não vai caber. Então não adianta você se endividar nessa proporção, porque você vai ter uma vida infeliz. Então, se você quer levar uma vida de 10.000, você vai ter que buscar mecanismos para te proporcionar essa condição. Não é, Julia? Eu estou falando algumas coisas assim, porque eu estou tentando chegar aí nesse lado mais leve seu, mas sem esquecer dos fundamentos desse ambiente que a gente tem. Mas é exatamente isso, Ione. Eu acredito muito, assim, hoje, eu digo para as pessoas que cada um tem que ter seu tempo, a gente tem que entender em qual momento da vida a gente está. Isso é muito importante, sabe? Porque, por exemplo, quando eu estava super endividada, eu me peguei, como eu disse, eu me peguei endividada, né? E é aquilo, você não quer enxergar a realidade às vezes, ou às vezes você não sabe, você ignora totalmente aquilo, você não conhece o assunto. No meu caso, eu não conhecia nem o que era cheque especial. Então, para mim, usar cheque especial não, tanto faz, porque eu não sabia o que era. Então, quando você se pega nesses momentos, você tem que dar um passo para trás e pensar, tá, agora é o momento de quê? E eu lembro muito bem, Oni, que nessa época que eu fiquei muito endividada, foram 2 anos para eu quitar as minhas dívidas. Eu coloquei tudo, óbvio, na planilha. Eu até vi o pessoal aqui, tem um monte de gente comentando, fala do aprendiz. Eu sei que, como essa live não é para isso, mas isso é até uma coisa que ficou curiosa, que eu fiquei conhecida lá no Aprendiz como a menina do caderninho, porque eu saí o dia inteiro com o caderno na mão. Mas e foi o que eu disse, assim, eu até disse depois lá no programa. Eu falei, gente, foi o caderno que me salvou das dívidas. Foi o caderno que me livrou de esquecer as coisas, de não fazer as escolhas corretas. Então, hoje ele é o meu aliado, é meu melhor amigo, sabe? Eu tenho um monte de caderno espalhado porque eu acho importantíssimo você saber o que você está fazendo na tua vida. E nunca se esquecer das suas escolhas. É muito fácil a gente se desvirtuar, muito fácil. Então... eu lembro quando eu estava lá super endividada, eu coloquei numa planilha e eu tinha 5 anos para sair das dívidas. Juntando o dinheirinho ia ser 5 anos, eu consegui quitar em 2, porque eu me dediquei muito para pagar, muito mesmo.
E naquele momento, eu sabia que não era o momento de fazer nada a não ser pagar as dívidas. Porque eu já tinha usado muito do dinheiro, já tinha aproveitado demais a vida, não era mais o momento de aproveitar. Então, eu acho que a gente tem que ter essa cabeça. Justamente você falou, ok, hoje eu ganho 1.000, eu queria ter uma vida de 10.000, eu posso? Não. Então, o que eu vou fazer até chegar lá? Não, você não pode gastar, você tem que se aprimorar, né? De alguma maneira, tem que aumentar a tua renda. Então, eu acho que é muito isso, assim, a gente é uma mistura de tudo que a gente falou, né? Essa pressão para você estar bem, essa pressão para você ter do melhor, essa coisa de você precisa apresentar, senão você não é, né? Você precisa ser, né, mais do que você precisa ter mais do que ser. Então, esse tipo de coisa assim leva a gente para um buraco sem fim, sabe? É muito difícil mesmo. Eu acho que hoje assim, no canal, no meu trabalho e tudo, eu tenho visto muitas pessoas já tendo mais consciência do que elas querem. Não só para hoje, mas do que elas querem para o futuro. Elas sabem que hoje elas têm 20, 30, 40 anos, mas que é bem possível que a gente viva tranquilamente até 80, 90, 100 anos. Por que não? E como que vai ser essa vida depois? Você vai querer ficar juntando dinheirinho, contando para ver se está atrasada a conta, ou, né? Ou quer ficar tranquilo? Então, eu acho que está começando. Eu estou vendo um movimento, ainda está pouco, mas está vindo, né? A gente tem, historicamente, Juliana, no país, um baixo nível de poupança, né? Isso aí é desde sempre. E hoje, quando a gente fala dessa questão do envelhecimento, né, mais prolongado, ou seja, estamos vivendo mais e o que estamos fazendo para garantir essa sobrevivência lá no futuro, essa questão da poupança, ela devia estar muito no centro de tudo isso que se discute em termos de educação financeira. Porque quando você induzido. Hoje eu vou falar coisas muito práticas que eu vejo no dia a dia e que eu acho que o próprio mercado deseduca a população em alguns critérios muito fundamentais. Por exemplo, quando você vai numa loja de departamento, você vai lá fazer uma compra de uma roupa, de um sapato, você vai pagar essa compra. A primeira pergunta é, você vai pagar com o cartão da loja, ou vai pagar em dinheiro? Essa pessoa muitas vezes ela é convencida a deixar de efetuar o pagamento à vista por um desconto ilusório que vai fazer, eu digo ilusório, depois eu explico por quê, tá? Porque eu falo, não, mas é de fato, era 10% de desconto de fato, para você utilizar o cartão de crédito, para você parcelar no cartão de crédito. Então, quer dizer, você está deseducando essa pessoa ao fazer com que ela pense dessa maneira, porque aquele desconto que vai ser concedido ali naquele momento, possivelmente ele já estava, os preços já estavam contemplando isso. Então ele já está super alterado para quem vai pagar inteiro, né? Quem vai insistir em querer pagar à vista. E no caso desses que vão sair com esse cartão, provavelmente vai ter tarifas, vai ter taxas, vai ter anuidades, que vai comer todo esse desconto. Por isso que eu digo que ele é ilusório. Ele parece ali no momento como uma atratividade, sim, mas depois ele vira pó. E voltando a essa questão sobre essas práticas, isso foi só um exemplo que eu entendo que seja muito fácil de entender por que eu não sou estimulado a poupar e pagar as minhas contas à vista, né? Onde eu vou poder ter o maior poder de barganha, onde eu vou poder pesquisar e falar, não, você tá, não, é parcelado em 10, em 15, com sem juros, essa loucura que a gente sabe que não existe, mas ela já está tão infiltrada na nossa realidade que todo mundo pensa que é de fato sem juros, né? Que esses mecanismos de marketing acabam determinando as nossas decisões. E aí as pessoas conseguem, eu até encontro muita gente que fala, eu faço financiado porque se eu não for assim, eu não consigo poupar. Ou seja, ela prefere se punir com uma taxa de juros a ter que fazer aquela poupança e depois comprar. Tudo bem, a gente fala, mas eu quero ter o produto hoje. Mas vamos trabalhar a ansiedade, ter o planejamento para uma vida melhor, não é? E aí eu acho que, enfim, gostaria de te ouvir até antes da gente entrar, como é que vamos viver até lá e com que dinheiro?
Mas é exatamente isso, assim, é uma ansiedade muito grande e são as desculpas também são muito grandes para poder, como você disse, se autopunirem, né? Então é muito fácil, assim, nossa, eu escuto muita gente mesmo, não tá entendendo? Muita gente falando que faz consórcio porque não tem como juntar dinheiro. Daí eu falo, gente, pera. Se você está pagando um consórcio que tem taxa administrativa, o seu dinheiro não vai ficar rendendo. Como é que tu não pode tirar o dinheiro e pagar você mesmo? Qual é a diferença? Faz um boleto para você. Aí eles, não tem como. Assim, tem essas coisas, sabe, que é muito isso, como que a gente chegou nesse ponto, como que a gente não entendeu, sabe? É muito louco isso, sabe? Eu recebo muito disso. Financiamento de casa também, a pessoa fica lá pagando 30 anos a casa e mal consegue sobrar dinheiro para pagar as outras contas, e ela diz, não, é uma ótima escolha, uma ótima decisão. Tudo bem, eu só vou ficar 30 anos sem viajar, sem fazer coisas novas, mas tá tudo certo. E eu falo, gente, por que você não espera um pouquinho? Como você falou, faz um planejamento, você vai ficar mais tranquilo, vai ter mais dinheiro, mas é uma ansiedade muito grande mesmo, né? E as desculpas, como eu disse, são tão grandes quanto. Na verdade, eu acho que a ansiedade, ela vem, assim, por essa pressão. Por isso que eu digo, o próprio mercado deseduca o cidadão a tomar decisões corretas, né? Fazer com que ele acredite que fazer o consórcio, pagar a taxa para o sistema, pagar juros elevados, é melhor do que se remunerar, né? Como você disse, aí adorei emitir um boleto para você mesmo, aí você vai ter aquela sensação, opa, estou com uma dívida, vou até pagar juros para mim, se atrasar esse pagamento vai ser o máximo. Acho muito bom. Bom, mas diante disso tudo, dessa falta de poupança por tudo isso que a gente falou, eu queria que você falasse um pouquinho, Júlia, das alternativas que as pessoas têm. Às vezes a gente encontra, e eu acho que é a realidade muito, muito brasileiro, hoje o salário sequer cobre as necessidades essenciais. Então chega a ser até ofensivo você falar, não, você tem que juntar dinheiro, você tem que fazer reserva, quando a pessoa não está conseguindo nem sequer pagar a conta de água, luz, aluguel e ainda ter que comer. O medicamento é parcelado no cartão. Então, o uso dessas linhas de crédito extremamente caras, cheque especial, cartão de crédito, com taxas de 200% ao ano, para suprir o complemento da renda que não chega até o final do mês, com necessidades básicas, é importante dizer, falar para essas pessoas, olha, você tem que aprender a fazer reserva, você tem que aprender a poupar, eu acho que soa ofensivo e a gente não está levando isso para lugar nenhum, é um discurso vazio para essas pessoas. Então, o que a gente tem para levar para essas pessoas de concreto e efetivo que possa ser uma alternativa para sair dessa situação tão limitante que é a realidade de muitos brasileiros? O que você faz aí? A primeira coisa que eu faço, que é de novo, é chato, mas precisa, de novo a pessoa olhar para a planilha dela, porque eu tenho certeza que mesmo quem ganha pouco está gastando errado com algum item. Olha, isso é certeza. E assim, não é gastar errado do tipo, vou deixar de comer de jeito nenhum, mas a gente pode fazer escolhas mais conscientes, sabe? Então, uma das coisas que eu vejo de escolha consciente, por exemplo, coisas bobas assim do dia a dia, pacote de dados de celular, digamos. Você paga caro pra caramba no negócio e você usa metade. Esse tipo de coisa já ajuda muito, sabe, no orçamento da família, já ajuda muito no orçamento ali da pessoa, quando ela não percebe assim que os gastos que ela tem, apesar de serem baixos, podem ser alterados, sabe? Isso pode substituir, você pode alterar ou ficar uma época até assim. Mas o que eu sempre digo é, ok, você viu a tua planilha, não conseguiu diminuir tanto assim, mesmo assim não sobrou tanto, aí eu gosto muito de outras opções como renda extra. Inclusive, renda extra é o vídeo mais assistido que eu tenho no meu canal. Tipo, tem 1,5 milhão de views. Uau! E é coisa pra caramba. Então, assim,
eu vejo que as pessoas estão atrás de aumentar os ganhos mesmo. Então, eu acho que na renda extra a gente pode fazer muita coisa. Desde vender itens que estão parados na tua casa. Tem um monte de coisa que a gente sempre tem em casa parada, tranqueira, roupa, coisa boa, coisa ruim. Tem de tudo. Primeira coisa é, você pode vender isso, por que não? Você pode procurar alternativas de renda extra no contraturno, ou no fim de semana, ou fazer qualquer coisa. Você pode trabalhar como consultoria, né? Fazer consultoria, você pode... Tem N opções, né? E bate muito de encontro com aquilo que a gente falou das fases, né? De que fase que você está. Você está naquela fase que você entende que ou você está sem dinheiro e precisa pagar as contas, você vai aceitar isso. Ou se você está naquela fase de que, ok, eu quero me livrar de qualquer dúvida que eu tenha do meu futuro, você também aceita isso muito bem, porque o teu maior intuito é cuidar de você mesmo, né? Hoje e amanhã. Então, renda extra, para mim, eu acho que é sensacional. Assim. Hoje é o foco, é o que as pessoas têm que fazer. E eu, por exemplo, eu tenho várias fontes de renda, porque eu tenho pavor de pensar que uma das minhas... Nossa, pavor, pânico! E eu fico pensando, meu Deus, se essa fonte aqui não vier mais, de onde que eu vou tirar dinheiro? Como é que eu vou manter? Então, assim, eu acho que a gente tem que, sabe, pensar em várias maneiras de como aumentar a nossa renda. Tá. Ô, Júlia, isso daí conversa, essa questão do aumento de renda, né? É importante a gente lembrar aqui que hoje a gente tem 13 milhões de desempregados e ainda a gente tem uma parcela aí da população que é o chamado nem estuda, nem trabalha. Então, essa questão da renda extra, ela é muito importante, né? A gente até tem visto aí a questão do empreendedorismo como uma alternativa para esse cenário tão absurdo de desemprego que a gente está atravessando nessa crise. E também eu acho que um dado importante é lembrar que dentro dessa questão da renda extra, o brasileiro é muito criativo e sempre acho que lutou muito nessa de vamos vender o almoço para comprar a janta e arrumar alternativas para sobreviver. Eu não sei o quanto isso, mas imagino que conversa muito com a questão da economia solidária, né? Que a gente precisa aprofundar muito esses conceitos e trazer muito para a sociedade, para desenvolver tudo isso que você falou. Às vezes são coisas que você tem guardado em casa, que pode se reverter numa renda, é uma atividade simples que você pode fazer ali na sua comunidade, que vai te trazer um complemento. Muitas vezes, eu ontem estava falando numa rádio e uma das perguntas foi como é que você faz para sair de uma situação de superendividamento, de educação financeira, quando você está desempregado? E realmente é um grande desafio. E a renda extra, hoje, ela vem não para pagar dívidas, ela vai vir inicialmente para suprir a sua necessidade de sobrevivência, a comida, a moradia. Então, a gente tem que fazer essas escolhas. Quem está hoje numa situação de endividamento, muitas vezes está nessa situação porque não quer deixar a dívida ficar atrasada. Então, pega uma crédito, depois pega outro, e aí se consolida um super endividamento, e aí ele entra no estrangulamento, não sai mais, certo? Julia, tem uma pergunta aqui de um participante, ele diz assim, o Otávio, ele fala, como saber quanto devo me privar dos prazeres momentâneos, considerando como objetivo de viver no futuro, mas sem perder o meu presente? É uma questão bastante difícil mesmo, né? Essas escolhas, privar o meu momento para preservar a minha possibilidade de um futuro que a gente não sabe qual será, mas acho que tem que ter um pouco de prevenção nisso, né? Equilibrar o teu recurso para permitir as duas coisas. O que você acha? O que você está fazendo sobre isso aí no canal? Boa. Eu sempre falo para as pessoas pensarem, quando você já entende que você precisa fazer uma planilha, você separar em partes aí o teu salário, porque eu acho que isso fica muito fácil da pessoa visualizar, né? Então é legal a pessoa separar lá uns 15%, ela conseguiu já pagar as contas,
vamos botar em números, tá? Digamos que ela gastou 60% do salário dela para pagar todas as contas, todas as dívidas, aí ela pagou 20%, ela investiu em estudo, em educação, qualquer coisa assim, sobrou mais 20%. 20, eu falei 20, 60, 80, tá sério? Tô louca. Sobrou mais 20, então 10% ela investe, claro, ela tá pensando no futuro, e os 10% ela gasta com o que ela quiser. Então, funciona muito quando a pessoa gosta de fazer planilha, gosta de pensar, sabe? Funciona muito, porque daí a pessoa já começa bem regrada e fala, eu não posso passar disso aqui. Eu sei que eu tenho, sei lá, R$200, eu não posso gastar mais que isso, porque senão eu vou ter que tirar da minha conta da onde? Do futuro, da educação, qual deles eu quero destruir? Então, a pessoa já começa a se focar assim. Mas eu acho que também funciona muito a pessoa entender o que ela quer para o futuro dela, começar também a mudar a cabeça, sabe? Começar com esse mindset do tipo, eu preciso sair mesmo para balada, sexta, sábado e domingo? Será que se eu sair só, por exemplo, sábado, eu já não vou estar bem? Será que se eu não oferecer para os meus colegas do trabalho, que me chamam sempre para happy hour, para a gente, sabe, em um outro lugar mais barato? Será que mudar opções assim no teu dia a dia, que você não vai perder qualidade de vida, vai continuar aproveitando a vida, mas sem gastar tanto. E claro, quando você quiser, você vai, aproveita, não tem problema nenhum. Mas eu acho que a gente não pode querer tudo dos dois mundos, né? Não pode querer 100% de lazer e 100% de futuro. Então, acho que é muito desse controle, sabe, Ione? De, pegar em pizzas. Peço pizza todo final de semana. Precisa, será? Todo final de semana? Será que você não pode, sei lá, chamar seus amigos para fazer em casa pizza? São pequenas mudanças no dia a dia, na cabeça, pequenas coisas que acabam juntando muito dinheiro no final do mês, muito dinheiro no final do ano, e a gente acaba achando que é bobeira, isso aí não é bobeira. É uma diferença muito grande mesmo, sabe? Eu acho que isso que você está falando... Oi, desculpa. Não, nada. É que eu falei que muda a cabeça. O dinheiro muda a cabeça também. É que eu acho assim, dentro do que você falou, a necessidade de ter a planilha, seja eletrônica, aplicativo, enfim, a folha de papel de pão, eu acho que quando você se conecta com essa realidade, isso só acontece no momento que você realmente escreve sobre isso. Você tem até como fazer essa alocação. Eu posso, eventualmente, querer viver alguma situação hoje e saber que eu vou realocar o recurso que seria destinado para uma outra finalidade, que não vai prejudicar o meu dia a dia, e usar hoje, mas ter consciência, eu estou fazendo isso, eu estou vivendo, eu estou me dando o luxo de parar um ano de trabalho, vou fazer um ano sabático, para quem não sabe o que é isso, aquele ano que a pessoa sai, para de trabalhar, assim, né, vou pensar o que eu vou querer do meu futuro, ok, planejou financeiramente, eu acho que pode ser um grande investimento, a pessoa vai saber, agora eu sei o que eu quero da minha vida no futuro, e ela vai voltar. E aí ela vai se achar, mas para ela fazer esse ano sabático aí, abrindo mão financeiramente de um ano de trabalho, de estar numa moradia confortável e viver num outro país, numa outra realidade, numa outra cidade, para ter essas experiências que vão te ajudar a fazer essas decisões sobre o futuro, precisa, até para isso precisa ter o planejamento. Então, eu sou super fã de planejamento, planilha, Bom, enfim, sou bem mais velhinha que você, sim. Comecei as minhas planilhas lá nos meus 12, 14 anos e era no papel de pão, em caixa de papelão. E aí a vida foi assim. Então, quando eu falo de planilha, para mim nunca foi uma coisa, um bicho de sete cabeças, nem anormal, porque veio junto. Então, eu acho que é necessário, sim, esse nível de envolvimento com a sua atividade. Só um minutinho, tem mais uma pergunta chegando aqui. Vamos ver. Pode mandar. A Denise, o problema financeiro é mais emocional que matemático? Opa! Boa. Responde aí você primeiro. Eu acho que é muito dos dois. Hoje eu consigo perceber que é muito dos dois. Eu vejo que a gente começa pelo emocional e termina pela matemática. A gente começa, é só hoje, é só uma blusinha, é só R$30. Gente, parcela!
caramba, vou parcelar R$100 em 12 vezes, dá nada. E daí você vai vendo que aquilo vai se construindo num bicho. E daí, quando você percebe que o emocional já tomou todos os outros lados da tua vida, aí que entra, eu acho que é a matemática. Foi assim que eu percebi, né, que eu estava endividada. Então, com certeza, foi totalmente emocional. Eu acho que quando a gente para fazer as contas antes, quando a gente para analisar as nossas escolhas antes, a chance de se endividar é muito pequena. Realmente só se endivida quem tem algum problema muito sério, quem aconteceu alguma coisa muito grave para poder se endividar ali naquele momento, quando você já entende, assim, é um pouco mais racional com as suas finanças. Mas eu creio eu que é muito mais o emocional. Você também estava falando do Kahneman, né? A gente tem aqui no Brasil a Vera Rita, e ela fala muito. Fãzaça dela. Ela é minha querida, eu fiz curso com ela já. Ela é demais, demais. Adoro o jeito dela. Quero ser que nem ela quando eu ficar mais velha, assim, bem Quando eu doida, crescer. com cabelo pintado. Tô nem aí, adoro ela. E eu acho que é muito isso, né? Ela fala muito que é aquilo que eu comentei da minha lavanderia. As nossas escolhas estão muito pautadas em emoção e não tanto em razão. Então, é engraçado quando você para analisar que meio que os problemas são os mesmos, né? Sempre. E geralmente é algum lado emocional mesmo que pega mais forte. O que você acha? Eu concordo uma parte, no outra não. Eu acho assim, a gente tem mesmo essa questão da economia comportamental hoje, ela está na base dessa questão, mas eu acho que na questão da forma como a gente entra na questão matemática, muitas vezes ela pode não necessariamente vir desse shop terapia, né? Como você falou, da blusinha e tal. Tô mal hoje, vou no shopping, né? Dar uma voltinha, vou comprar alguma coisa, vou me compensar emocionalmente para ficar bem. Mas tem um grupo que às vezes entra nessa situação com toda a consciência de educação financeira e todo o acompanhamento. São os acidentes da vida que infelizmente chegam para todo mundo. Você pode ter um problema de uma morte em família, o desemprego, uma separação, até notícias boas podem levar esse descontrole. Aí no caso eu estou falando do nascimento de um filho. A pessoa às vezes se programou para ter um filho, de repente descobre que está grávida de 2. Essa situação não estava planejada, a poupança não foi adequada para esse tamanho. E isso tudo vai acabar levando para essa situação, esse impasse todo que cai ali no mundo da matemática para resolver. Então, eu acho que nesse cenário, a gente tem momentos que a parte matemática ela vai ter um peso maior, mas o emocional, sim, ele é um fator que precisa estar o tempo inteiro alinhado para a gente ter o equilíbrio e poder sempre pensar emocionalmente, mas lembrando do quanto eu vou caber nesse meu... Se eu estiver muito bem, eu vou estar muito bem com as coisas. Se eu não estiver muito bem, eu vou sair gastando, comprando aquele dinheiro que eu não tenho, querendo fazer as viagens todas, me descobrir no mundo como uma pessoa que eu... Tudo isso desencadeado por esse descontentamento interior, né? E aí vem todas as máximas do mercado, dos marqueteiros de plantão, que já amplamente exploram esses aspectos e influenciam nas nossas decisões. E tem esse outro grupo aí. Então, acho que quanto mais a gente se planeja, minimamente, não importa, a gente não está falando para ninguém viver de futuro, né, Júlia? Eu acho que é bem legal a gente lembrar isso. Não. A gente tem que viver, como a pergunta que o Otávio fez, essa questão da privação, eu acho que lembrar, a gente tem que viver o agora, mas a gente pode viver o agora de forma consciente, né? E planejada dentro do que eu posso, viver de acordo com a minha capacidade de renda. Se eu quero viver fora dela, eu tenho que construir essa outra realidade, e aí eu tenho que me planejar para isso, buscar os mecanismos que vão me trazer essa possibilidade de crescimento. Eu não sei se o que você acha disso, né? É a questão um pouquinho que a gente está falando desse impacto do emocional, e eu estou pensando quanto a gente é afetado disso através desse poder que esse aspecto, esse comportamento econômico gera nas pessoas, nas suas decisões.
Mas a parte que você falou que você não concorda, eu falei isso, eu acho que eu falei de uma maneira meio errada, que é isso, que as pessoas conscientes com dinheiro, elas podem se endividar, mas geralmente é por alguma coisa muito fora. Tipo, elas não... Por exemplo, sei lá, eu não tô livre de me endividar, ninguém tá. Mas por que eu me endividaria? Sei lá, se acontecesse alguma coisa muito, muito, muito grave. Então, eu acho que é por isso que eu batalho, para que aconteça alguma coisa grave, mesmo assim eu não consuma todo o meu patrimônio. Eu acho que a gente tem que... É bem isso, a gente tem que pensar muito no... Eu preciso me acabar hoje, eu preciso, sabe? Eu preciso aproveitar tudo da vida hoje, como se não tivesse amanhã. Sabe? As pessoas pensam assim, mas aí eu vou morrer. Eu falo, gente, pelo amor de Deus, assim, sabe, ok, pode acontecer, pode, mas assim, você tá aproveitando bem, sabe? Você não tá sendo triste, não tá sendo uma pessoa, meu Deus, que horror, não vou aproveitar a vida de jeito nenhum. Acho que a gente tem que ser muito consciente, assim. Você tem que, nem 8, nem 80, aproveita a vida. Sei lá, você gosta de fazer as coisas, escolha o que você gosta de fazer, pontue o que você mais te dá prazer. E deixa o resto para depois, junta um pouquinho de dinheiro, pensa no futuro. Porque a minha preocupação, honestamente, é de as pessoas ao meu redor, as pessoas que eu conheço, sabe, você olhar o futuro assim, ver elas lá com 60, 70 anos não conseguindo pagar suas próprias contas, sabe? Isso me deixa muito preocupada mesmo. É uma coisa muito, muito angustiante. Então, eu acho que o fato de a gente mostrar que você pode aproveitar hoje, mas você pode aproveitar amanhã do mesmo jeito que você está aproveitando hoje é fundamental, assim. Acho que vai de encontro tudo que a gente está falando. Nossa, eu super concordo, Jurei. Acho que essa questão que você trouxe agora, que é ver hoje a pessoa que tem 70 anos com tanta dificuldade, eu acho que isso serve para o jovem se inspirar. Nós estamos vivendo uma realidade no Brasil que a população, né, eu lembro que até os meus 30 anos, o Brasil era o país do futuro, onde a população era predominantemente jovem, só que esses jovens cresceram e agora estão envelhecendo, e o nosso grande desafio para o futuro é lidar com essa população que era jovem, mas que agora está envelhecendo. Então, o que a gente vai fazer para promover uma qualidade de vida? Está envelhecendo e está vivendo muito mais do que vivia no passado. Então, tudo isso vai gerar esse impacto, essa necessidade de ter essa consciência aí que você está fazendo. Eu acho... não é uma pergunta, é só para lembrar aqui que nosso bate-papo já está começando a chegar no final. É uma pena, estou adorando conversar com você, mas eu queria voltando um pouquinho, né? Você falou lá do seu início, só para a gente fechar essas pontas, você teve uma realidade com endividamento bancário, né? Eu imagino que tenha sido esse valor alto que você teve. Não só, mas foi o principal. Foi o principal. E eu acho que é isso, saber lidar com cartões de crédito, saber lidar com cheque especial, saber lidar com empréstimos bancários. Hoje quem é funcionário público tem acesso aí à questão do crédito consignado, com taxas de juros reduzidas, mas há um assédio muito grande pela contratação, por prazos muito longos. Outras linhas de crédito que estão aí a todo momento, né? Vamos criar crédito para tudo. Então, vamos pensar muito na hora de tomar crédito. Mesmo crédito com taxa de juros baixas, ela também causa superendividamento. E juros baixos no longo prazo é tão caro quanto aquele de um mês. Você pega lá o rotativo com as taxas de 200% ao ano. Certo, Julia? Então, acho que, assim, eu queria... que você deixasse um depoimento sobre essa questão que você viveu aí nessa relação com os bancos na hora de conseguir renegociar essas suas dívidas, se foi um processo ali duro, árduo, de ter que bater muito na porta, teimosia para insistir, rever aí os juros, teve tudo isso? Olha, sim, eu vou ser bem breve, porque eu tô vendo que tá acabando o tempo mesmo, mas assim, sim e não. Sim, porque não quer dizer porque no começo, quando você tem dinheiro, eles te oferecem, pega quantos créditos você quiser. Quando você não tem dinheiro, eles falam, aqui você não tem mais nada não.
E esse que é o complicado. Então, quando eu cheguei lá, no limite do limite, não tinha mais R$ 1 em lugar nenhum, aí que foi a parte muito difícil. Aí eu tive que renegociar também tudo que é quanto ao lado, transferir dívida de um lugar para outro, nem transferi, eu fechei um lugar, paguei com outro, peguei empréstimo mais barato, mas até eu chegar nesse ponto eu fiz muita escolha errada. Eu, nossa, sei tal, vamos pegar, vamos. Então até lá foi uma festa. Não, e o melhor é que eu pegava empréstimo para pagar dívida e não pagava, né? Usava para qualquer outra coisa, viagem, roupa, sei lá. Então, essa que é a parte complicada. Você nem sabe por que você está pegando crédito. Então, dureza. Essa é a parte chata de tudo isso, né? Bom. E quando você precisa, você não tem mais, né? Acontece. Mas é assim que eles fazem. Eles te usam. Quando ele te esgotou a capacidade, eles te desprezam. O sistema financeiro não é fiel a você. Tome cuidado. E falando nessa questão de não ser fiel, né, a gente precisa falar do poder de escolha, né? O IDEC possui uma iniciativa chamada o Guia dos Bancos Responsáveis, que é um estudo que visa avaliar a política de responsabilidade socioambiental dos bancos. E quando a gente fala de responsabilidade socioambiental, a gente está falando de sócio, ou seja, direito do consumidor. Nós, consumidores, temos uma política para tratar dos nossos direitos, mas será que os bancos cumprem o que está estabelecido? Ele tem políticas que acolhem a situação do consumidor em histórico de endividamento, por exemplo? Ele é transparente na hora que ele concede crédito, na hora que ele oferta produtos de investimento? Será que tudo isso está acontecendo? Então, para você que tem curiosidade para saber mais, entra no site do IDEC, no Guia dos Bancos Responsáveis. Lá você vai encontrar todos os estudos feitos sobre as políticas dos bancos. E se você quiser fazer uma reclamação para o seu banco sobre o atendimento, sobre a qualidade do serviço, problemas que você teve com ele, você manda lá o seu voto e a sua mensagem para o banco dizendo que você não está contente com a política que ele está desenvolvendo, e você pode até mesmo trocar de banco se você tiver interesse, tá? É importante lembrar que esse programa do IDEC, ele é voltado para o consumidor, para a gente realmente criar uma consciência de que é possível ter um sistema financeiro melhor, inclusive na questão da educação financeira e inclusão financeira, tá bom? A gente está chegando ao final, gostaria de que a Júlia fizesse aí umas palavras para a gente terminar aqui. Ok. Pessoal, então, vocês estão vendo a importância aí de saber nossos direitos, saber aonde procurar ajuda, então sigam aí o IDEC, entrem nas páginas, nas redes sociais, sigam lá, tem um programa deles muito legal, tem revista, tem um monte de coisa, então procurem o IDEC, com certeza vai ajudar muito o seu bolso, viu? E é isso, eu fico sempre à disposição, se vocês tiverem de dúvida, qualquer coisa, só me chamarem, que eu sempre estou aí, falar de finança comigo mesmo. Super obrigada, Júlia, por tudo, pela sua participação, adorei conversar com você. Lembrando que o IDEC é uma associação sem fins lucrativos, e se você quiser conhecer mais sobre o nosso trabalho, entre no nosso site. Gostaria de fazer um último lembrete. Na quinta-feira, dia 23, às 15 horas, a gente vai ter uma live discutindo a história do personagem do documentário No Caminho do Superendividamento. Vocês vão se surpreender com a história e com o desfecho dela. Conto com todos lá. Um abraço, muito obrigada a todos. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, tchau.